Bom, eu queria conversar com vocês um pouco sobre essa questão que envolve, foi falado aqui, de um Deus multicultural, falando sobre isso. E quando a gente olha para as dificuldades da igreja, quando em termos de mobilização, para trabalharmos essas questões dentro da igreja e também até as dificuldades que temos, os rótulos, e também as dificuldades de compreender e de colocarmos todo mundo num pacote de terroristas, coisas dessa natureza. Eu acho que é muito importante a gente dar uma olhadinha na conversa, lá em Gênesis 16 e 21, bater um papo sobre isso, porque quando a gente vê ali, a gente vê Abraão e Sara já velhos. Existia uma promessa, mas o povo está ficando velho, o tempo está passando, nada está acontecendo. Sara, resolvendo ajudar Deus, ela coloca no circuito uma menina, uma serva, né, que não foi chamada para estar ali, jogaram ela no meio de um tiroteio. E então a gente observa que nesse tiroteio aí aconteceram algumas coisas. Então a gente está falando de alguns probleminhas na família de Abraão, né? E agora Abraão e Sara estão numa situação aí que a Sara chega, entende que a descendência de Abraão precisa continuar, e aí Agar engravida de Abraão, né? Agora Agar está ali na casa, ela sobe de patamar, porque agora Agar ela já não é mais somente uma serva, ela é alguém que está carregando um filho de Abraão. Então ela ficando quietinha, ficando ali na dela, o que vai acontecer é que ela vai estar na boa, ela está num outro status, né? Mas a gente vê também que no texto fala que acontece algumas coisas ali e que a barriga de Agar vai crescendo e aí Sara começa a ter problemas, porque a impressão que a gente tem ali é que aquela barriga está incomodando, ou a posição, ou a inveja, as coisas começam a acontecer ali, a ponto de Sara chega para Abraão e fala, ó, não dá mais. Sabe? É como se fosse assim, ou ela ou eu, né? Aquela coisa. E Abraão chega e fala, olha, ela é sua serva. Você se vira, você cuida aí, porque não tem nada com isso. Então, na verdade, você tem aí o retrato da natureza humana, né? Nas situações, nas crises, nas situações, nas precipitações. E aí o que a gente tem, na verdade, é um problema que a Sara, então, resolve mandar Agar embora. Então, quando Agar vai embora, a gente vê que é uma mulher grávida, né, que está indo embora, que está indo para o deserto. O deserto não é fácil sobreviver no deserto. É nesse contexto que é interessante. É nesse contexto que a Bíblia diz ali em Gênesis 16 que o anjo do Senhor chega, vai ao encontro. Alguns acreditam que esse fenômeno é uma teofania, né, que Cristo está ali encontrando com ela. Então, os teólogos, alguns concordam, outros não. Agora, é fato do que o que está acontecendo é algo divino. Há uma intervenção divina. Um Deus que é a sua natureza de graça, de amor incondicional, né? Esse jeitão relacional do nosso Deus, que faz ser totalmente diferente do Deus do islamismo, um Deus nosso que é transcendente, mas também é Emanuel, ele é também imanente, Deus conosco. Então, é essa característica desse Deus que ama, ele vem agora ao encontro de Agar e numa posição de reconciliar e também de amor e de graça, ele chega para ela e fala, de onde você vem, para onde você vai. Na verdade, ele está querendo uma prosa, ele está buscando uma conversa, porque ele já sabe de onde ela vem, né? E aí Agar chega e fala, tal, e a Sara e tal, e não sei o quê. E aí ele diz, volta para lá, né?
volta, nós vamos ajustar esse negócio, volta, eu estou com você, as coisas vão acontecer, inclusive esse menino que está na sua barriga, eu vou multiplicar as descendências dele, né? Então Deus está falando, né? Que a intenção de Deus aqui é abençoar aquele menino que está na barriga, né? Vai chamar Ismael, né? Então, quando nós lemos o Gênesis 16, a gente vê um diálogo de uma mulher simples, uma mulher que não era hebreia, né? Uma estrangeira, e aí você vê que ela conversa, ela tem uma conversa, ela dá nome. Olha que interessante. Ela dá nome. Quando a gente olha aqui em Gênesis, no capítulo 16, deixa eu olhar aqui, você vê que na conversa que ela tem, no final do capítulo 16, você vê que ela faz teologia, né? Ela faz. Esse é o conceito que quando nós vemos a teologia, que é o conhecimento de Deus, né? E não é algo abstrato, mas é algo que vem à realidade humana, né? A gente observa que ela faz teologia. Ela chega aqui, olha que interessante, ela diz assim, aí, você está grávida e terá um filho, ele dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Então, Deus que vem ao encontro dos que sofrem, e ele ouve, né? Um Deus que é o Emanuel, né? O Deus conosco. E aí diz o seguinte, você está grávida e terá um filho. Ele dará o nome de Ismael, porque o Senhor o ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem. Jumento selvagem é uma ideia interessante, né? Porque no hebraico, jumento selvagem, que aparece em 2 textos no Antigo Testamento, aqui e lá em Jó, a ideia é de liberdade. O jumento selvagem, quando ele está solto e livre, ele sai pulando, fazendo todas as estripulias de um jumento selvagem. Não tem nada segurando ele. Deus está dizendo assim, Agar, você é escrava, você é serva, você entende o que é ser escrava. Mas o menino que está na sua barriga, ele vai ser livre como o jumento selvagem. Não tem nada aqui de prisão, de terrorismo, por isso que eles matam, por isso que eles explodem ônibus, não tem absolutamente nada. Infelizmente, nas nossas igrejas, nós temos um grande problema. Por quê? Porque a gente faz uma exegese desse texto aqui bem tendenciosa. E o texto diz mais, olha que interessante. Esse foi o nome que ela... Olha que petulância divina, abençoada. Esse foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado, tu és o Deus que me vê. Gente, uma mulher, olha que maravilhoso, sem esse pedigree todo, no deserto, condição complexa, Deus se incomoda de lá do seu trono, Deus se incomoda com ela. Deus se incomoda, ele vem numa intervenção, porque ele é graça, ele é amor, ele ama, que é a essência dele, e aí ela diz assim, tu és o Deus que me vê, pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado de Beer-Lahai-Roi, que significa o poço daquele que vive, um Deus que vive e um Deus que vê. Não é Deus morto, não é Deus cego, é um Deus que vive. Olha que interessante o marco que ela deixa, a construção teológica dessa mulher. Então, quando nós olhamos esse texto e quando nós olhamos que ela volta realmente, e quando ela volta, nós sabemos que Deus cumpre a promessa, nasce Isaac, enfim, nasceu Isaac, né? O menino cresce, o Ismaelzinho também está crescendo, e aí existe um outro conflito, né? Que nós sabemos ali em Gênesis 21, e é uma reflexão aqui, não é uma pregação. E então, o que nós vemos é que agora dá um outro problema ali, e agora Agar já vai embora com o Ismaelzinho. E aí, realmente,
Deus fala com Abraão, fala, olha, realmente agora é a hora deles partirem. Ouve a Sara, agora é a hora de partir. Aí, Abraão, ele prepara a comida, prepara a água. Na verdade, Abraão sabe que essa comida, essa água não é suficiente para um deserto. Então, Abraão era um homem de fé. A gente vê toda a pipocada que ele deu ali, os problemas, mas a gente vê que Abraão é um homem de fé, né? E ele sabe que ele está entregando o seu filho e a Agar, né? Está entregando eles na mão de Deus, porque ele sabe que lá na frente ele perde o controle da situação. E foi o que aconteceu. Em Gênesis 21, chega uma hora que acabou tudo. Agar, ela não quer mais ver o menino sofrer, que vai morrer, ela distancia do menino, porque sabe que ele vai morrer. E aí, novamente, o Deus que ama, aí a Bíblia diz que o anjo do Senhor vem, né? E aí, o que nós sabemos? Aparece um poço, ou esse poço já estava ali, ou esse poço ele é criado do nada. O que nós sabemos é que há novamente uma intervenção divina, né? Ela pega, então Deus ouve o choro do menino. Então, a gente vê o nosso Deus como ele ama, como ele é fiel. E quando Agar estava barrigudinha dele, né? A gente, como Deus promete abençoar a descendência de Ismael, a gente vê em Gênesis 25 a descendência. Se você olhar em Gênesis 25, aparece ali os filhos de Ismael. E aí você vai ver que um dos filhos de Ismael, deixa eu só olhar aqui em Gênesis 25, você vai ver que um dos filhos de Ismael, deixa eu achar aqui, é Nebaiote, Quedar, lá em Gênesis 25, e aparece, né, toda a genealogia ali, né? E aí você vai ver que Nebaiote, Quedar, aparece novamente em Isaías, no capítulo 60, verso 7, diz assim, é um texto profético, Isaías, né, falando do futuro, né, dos últimos dias. Todos os rebanhos de Quedar se reunirão junto de você, e os carneiros de Nebaiote a servirão, serão aceitos como ofertas em meu altar, diante do trono de Deus, descendentes de Nebaiote, descendentes de Quedar, que são filhos de Ismael, estão diante do trono de Deus. E aí, como o pastor mencionou, lá em Apocalipse 7:9, a gente vê, né? Pessoas de todos os povos, línguas, tribos, porque a essência de Deus, como o pastor já antecipou aqui, da missão Ajudar, ele é um Deus que ama os povos. Então, nós precisamos entender uma coisa, nós precisamos entender que o fato de Deus ter uma promessa com o povo de Israel, que nós não compreendemos tudo, essa dimensão a gente não compreende. A gente tem uma ideia, mas compreender não. Nós sabemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E não foi qualquer carne, foi em carne judaica. Ok? E aí, o nosso Cristo veio viver entre os judeus, chamou uma turma para caminhar com ele, uns estudantes, treinou, experimentou. O povo teve dificuldade de compreender e logo com o tempo eles foram aprendendo que o evangelho não era somente para um povo, mas o evangelho era para ser para todos os povos, além das muralhas dos judeus, né? Então, o exemplo que nós temos na Bíblia, a Bíblia mostra um Deus que ama os povos. Nesse caso aqui, no exemplo de Ismael, Isaac, Sara, Agar e Abraão, que quase dá uma novela da Record, isso aqui dá uma novela mexicana, né? De tanto drama, tanto problema, tanto de querer ajudar Deus e não sei o quê, e mesmo assim,
Deus ama, Deus cuida, Deus vem na intervenção. Então, não tem nada de errado, né? Às vezes, no time, na missão, a gente tem uma farpinha com um, com o outro, tal, tal. A questão é que é essa natureza. Agora, a sabedoria está em como a gente vai resolver tudo isso, né? À luz da palavra de Deus, o Espírito Santo que convence a gente do pecado, da justiça, do juízo. Então, esse texto aqui, para mim, ele diz o seguinte, que o fato de Deus abençoar o povo de Israel não significa que ele está fechado, que fechou a possibilidade de abençoar outros povos. Então, esses outros povos, nós estamos aqui falando de muçulmanos. Então, muçulmanos, existem muçulmanos de fala árabe e tem muçulmanos que não são árabes. Então, Deus está disposto a abençoar muçulmanos, seja ele da língua que ele falar, do tamanho do nariz que ele tiver, da cor que ele tiver, da roupa que ele vestir. Por quê? Porque a essência de Deus é vir ao encontro. E esse encontro parte dele. Essa é a grande diferença do nosso Deus para o Alá, do Alcorão. O Alá do Islã, ele está distante, ele não se relaciona, ama somente quem ama ele. Na verdade, não existe esse conceito de amor incondicional. Isso não existe no Islã, esse amor incondicional. Então, é essa a essência do Deus. Então, se nós estamos pensando em rótulo, em quebra de rótulo, se nós estamos pensando em mudanças de atitude, se nós queremos ser usados por Deus para mobilizar a nossa igreja, para mobilizar o nosso povo, as pessoas que estão junto a nós, esse texto é um dos textos que nos ajuda a compreender esse amor de Deus. É como o meu orientador, o Dr. Tony Maluf, tem um livro aqui que eu até quero recomendar a vocês, Os Árabes na Bíblia. Ele diz o seguinte, que Isaac e a sua descendência está sentado no púlpito. Ismael e a sua descendência está sentado na nave da igreja. Como o nosso Deus ele é um Deus de graça e abençoa, e amor incondicional, ele decide abençoar tanto os que estão no púlpito, como também os que estão na nave da igreja. Essa é a essência do nosso Deus. Então, uma das coisas que nós precisamos, ao aproximar dos muçulmanos, é entender que a Bíblia mostra vários exemplos, um deles é esse, depois outros nós podemos lembrar e falar, desse Deus que ama a todos. É o Deus que vem ao encontro. Ele é o Deus que deixou até com que Agar fizesse teologia. Agar deu nome para ele. Olha que coisa maravilhosa, né? Como Deus ele nos usa, né? Nas nossas deficiências, nas nossas situações, que às vezes a gente acha que nós não vamos conseguir, mas ele é o Deus que chama, ele é o Deus que tem nos chamado, mas ao mesmo tempo existe uma grande comissão, e essa grande comissão é para todos, toda a igreja, né? Do ide e ensinar os povos, né? Então, é isso que eu queria estar compartilhando com vocês sobre essa questão, né? Da gente entender que todo esse rótulo, essa situação, eu creio que a Bíblia mostra para nós, nesse e outros exemplos, como nós podemos ajudar as pessoas a compreender o Deus que ama, né? Nós estamos falando aí de muçulmanos, de 1,8 bilhão de muçulmanos, em que a sua maioria são pessoas que têm as suas vidas, a crença é diferente, eles acreditam num Deus distante, que o que tinha que se revelar, revelou no Alcorão, né? Então, Maomé é o exemplo de homem para eles, então, o exemplo de livro a ser seguido é o Alcorão, e o exemplo de homem a ser seguido é Maomé, né? Então, eles creem nessa situação. Cristo é um profeta importante, mas não é salvador, não tem efeito salvífico. O Cristo ele é muito importante no Alcorão, mencionado até mais vezes que o próprio Maomé, porém, quando nós falamos de salvação, Cristo ele é um profeta que curou, ressuscitou, fez milagres, mas com relação à salvação, eles não acreditam, né? E aí acreditam que nós cremos em 3 deuses, porque existe um conceito no Islã chamado de Tawhid, que é a unicidade de Deus. Eles acreditam que qualquer coisa que arranhe
a unicidade de Deus, que Alá é o único e nada pode ser igual a ele, né? Então, essa interpretação de unicidade é uma interpretação errônea. Por quê? Porque eles acreditam que nós acreditamos em 3 deuses. Eles não têm a percepção, né? Eles não têm o Espírito Santo, né? Eles estão cegos. Eles não entendem que Jesus é o Filho de Deus, e não é filho de sangue, não é filho de DNA, não é gerado. Deus teve relação sexual com Maria para gerar Jesus, né? Não é nada disso. Eles pensam que nós cremos assim. Então, nessas aproximações, nesse lado de não rotular, nesse desejo de ir ao encontro, de se relacionar, é aí que nós temos exatamente a oportunidade de ouvir, aprender, e aí ter a oportunidade de comunicar as boas novas, que é a proposta nossa de ver como nós vamos apresentar as boas novas. Então, a primeira parte da minha conversa é aqui, eu vou fechar aqui para a gente poder trabalhar aí uma conversa. Né? Bem, pessoal, então nós temos aí esse texto que nós trouxemos aí para vocês, e nós temos também outros textos que nós podemos fazer devocionais, como, por exemplo, o que eu mencionei sobre as atitudes de João, né? Mencionei ele de querer queimar samaritanos, né? Para ter compaixão pelos samaritanos e descer até Samaria, né? Lá em Atos 8, para orar por eles. Nós temos também uma lição de missiologia, quando nós estudamos o encontro de Jesus com a mulher samaritana. É um assunto que a gente vai falar amanhã, fazer um devocional amanhã. E também nós podemos ver também a menina na casa de Naamã, né? Que Naamã ela tinha todos os motivos para querer o mal de Naamã, né? Então, através da compaixão, da ternura, essa menina, ela sai de Israel, mas o Deus de Israel não sai dela. Interessante isso, né? E isso trouxe toda uma mudança na vida de Naamã, né? Uma menina sem nome, uma menina que estava ali como escrava na casa de Naamã, e ela tinha todos os motivos para olhar para o rosto de Naamã com aquela doença na pele. Ela tinha todos os motivos para ela chegar e falar para Naamã, né? Vou pensar, né? Que esse rapaz fique podre, né? Que a cara dele caia podre, porque me tirou de lá de Israel, me tirou da minha cultura, não é? E aí agora, mas não. Ela teve ternura, ela teve compaixão. Ela olha para ele e fala: poxa, se ele soubesse que lá de onde eu venho tem um homem lá que Deus usa ele e ele pode ser curado, né? E houve um milagre, porque ele ouviu sim e moveu de tudo, fez de tudo para ele ser curado. E aí você vê que depois ele não foi só curado da lepra, mas foi curado também da alma. E volta para a Síria. Olha que interessante, ele volta para a Síria com uma outra mentalidade, com a mente de Cristo transformado, né? E agora ele leva, ele diz no final desse texto, ele fala para Eliseu: Eliseu, tem um probleminha, eu vou voltar embora agora, mas o rei, eu tenho que ir lá no templo que a gente adorava, né? Adora lá um Deus diferente, mas agora eu vou ter que ajoelhar diante do Deus lá, porque ele na hora de ajoelhar, ele precisa dar uma ajuda para apoiar ele para ajoelhar. Aí Eliseu disse para ele: vai em paz, meu amigo, né? Eu já sei que esse ajoelhado aí não tem nada a ver com a idolatria, você entendeu a diferença dos outros deuses para o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, né? Então olha como essa transformação, são esses milagres, e Deus usa pessoas simples, Deus usa a gente, Deus nos usa, independente do nosso pedigree, independente do nosso sobrenome, independente, mas se Deus chamou, né? E se Deus falou com você, e se você entende que o chamado, em que a grande comissão está aí, nós não estamos sozinhos, né? Intencionalmente, intencionalidade é uma coisa muito importante, né? Nessa caminhada. Então, seguindo aqui, a mulher cananeia, né? Ela vem gritando com Jesus lá, Jesus tira os discípulos de lá do mundo judaico
né? Ele já tinha tirado, né, lá de levou o povo para Samaria, agora ele está lá repousando, dando uma descansada ali, porque o povo estava querendo a cabeça dele, né? Quando a gente lê Mateus antes desse texto aí você vê que aí Jesus está ali e a mulher chega gritando, né? Interessante isso. Ela chega gritando, Senhor, filho de Davi. Ela nem judia ela era, né? Eu já sabia, tinha ouvido falar quem era Jesus. Chama ele de Senhor, filho de Davi. Aqui nesse texto a gente vê que o problema não era a mulher. A gente vê que o problema não era ela, não, eram os discípulos. Despede ela que vem gritando, porque Jesus não disse nada quando ela falou, quando ela pediu help. E aí ela ajoelhou, ela adorou, e Jesus falou que, olha, eu não posso fazer isso porque eu vim para os judeus. Não é certo dar comida para os cachorrinhos e não dá para o pessoal de onde eu vim, o pessoal aqui. Na verdade, cachorro, para o contexto cananeu, é um animal querido. Já no contexto judaico, é um animal impuro. E a gente observa que Jesus utiliza, ele contextualiza uma situação, né, para falar com essa mulher, e aí ela fala, até os cachorrinhos comem da migalha que sai da mesa, né? Aí Jesus fala, essa aí tem fé mesmo, né? Olha, e aí automaticamente a filha que estava endemoniada, né? Imagina uma mãe com uma filha endemoniada, que coisa. Aí o que acontece é que o problema é que Jesus já sabia da fé dessa mulher. Jesus já sabia. Jesus, ele já ia abençoar essa mulher. Ele sabia da fé dessa mulher, dessa mãe desesperada. O que ele queria era também uma aula para os discípulos preconceituosos, dificuldade de entender, só porque é mulher, só porque vem gritando, só porque ela não é judia. Né? Quais barreiras mais vocês querem para que a bênção dela, né? Que ela receba a bênção dela, que ela me conheça? Então, os discípulos ainda não estavam entendendo quem era Cristo, ainda não estavam entendendo a universalidade do Evangelho. Então, nessa história, a gente olha muito para a mulher cananeia e eu vi muitas pregações, vencendo a fé, insistência, parará. Olha, eu acredito que num contexto de coletividade, em que Jesus ensinava através dessas e a proposta era preparar aquela turma problemática, que eu não chamaria ninguém para caminhar comigo, se fosse eu não chamava ninguém. E o que Jesus estava fazendo era ensinando os discípulos que a coisa não funcionava assim. Jesus vem para quebrar barreiras, sim. Ele vem para quebrar barreiras culturais, barreiras todas as possíveis, para que essas barreiras caiam, para o evangelho poder entrar, né? Agora, o que eu queria falar com vocês é o seguinte: alguém se pessoal, acho que tem microfone aberto. Se vocês puderem fechar o microfone, eu agradeço. Acho que tem microfone aberto aí. Dá uma olhadinha aí, por favor. Obrigado. Bom, o que nós precisamos entender é que no século passado, a maior parte dos cristãos vivia nos Estados Unidos e na Europa. Só que nós dizemos que o centro de gravidade do cristianismo era no norte global. Norte global, toda vez que eu falar norte global, significa Estados Unidos e grande parte da Europa. Okay? Só que com o tempo foi passando e nos últimos anos, o que nós temos observado é que a maior parte dos cristãos agora não vivem mais nessa região. A maior parte dos cristãos vivem, nós chamamos do sul global. Toda vez que eu falar sul global, vocês entendem África, Ásia, América Latina e algumas ilhas do Pacífico. Então, o que nós estamos dizendo é que há uma mudança no centro de gravidade do cristianismo. Então, agora você tem bastante irmãos estudando, bastante irmãos estudando teologia, bastante irmãos estudando missões, bastante igreja sendo plantada na África, na Ásia, na América Latina, no Pacífico. Então, há hoje um grande interesse do mundo acadêmico e não acadêmico de ouvir as vozes da igreja asiática, da igreja africana, da igreja da América Latina, da igreja de algumas ilhas do Pacífico. Deus está fazendo coisas muito interessantes nessa parte do mundo. E aí, quando ocorre essa mudança do centro de gravidade, onde agora os cristãos estão mais concentrados
nesses países, nesses continentes, né, que nós chamamos aí de sul global, nós precisamos entender um pouquinho quais as implicações dessa mudança, né? Isso é muito importante. Como nós somos brasileiros, né, estamos no sul global. Como também os muçulmanos, que vêm de vários países, incluindo os países árabes também, também está incluído aí no sul global, né? E também nós temos várias pessoas que é do sul global que migraram para o norte global, mudaram para a Europa, mudaram para os Estados Unidos, não é? Alguns foram como imigrantes e outros foram como refugiados. Então, o deslocamento das pessoas foi natural ou foi forçado. Então, o que nós temos é pessoas do que vivem no sul, pessoas que vivem no norte e pessoas que estão saindo do sul e vão para o norte, ou porque querem uma vida melhor, ou porque vivem em condição de guerra ou situação que precisa sair, no caso dos refugiados, não é? Então, esse fenômeno é um fenômeno muito importante na história do cristianismo. E isso molda completamente a forma de nós trabalharmos missão, a forma da gente estudar teologia, a forma da gente caminhar com Cristo, pensando em Judeia, em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra, muda muito. Então, é essa reflexão que eu queria trazer para vocês. Então, houve esse centro, essa mudança no centro de gravidade. E o que isso afeta? Como nós que estamos no Sul, como brasileiros, ou outros que estão aqui com a gente aqui, o que muda? Por quê? Porque as características de quem nasce no Norte é diferente das características de quem nasce no Sul. Estados Unidos e Europa, eles têm umas características de semelhança e o Sul, africanos, asiáticos, América Latina e Pacífico, nós chamamos de Sul global, nós também temos características semelhantes. Então, nós temos dois blocos interessantes para a gente conversar. Então, essas características que eu quero estar trabalhando aí, conversando com vocês. O Dr. Andrew Walls, que ele diz que se nós quisermos realmente conhecer o que está acontecendo no sul global, né, na África, Ásia, América Latina e Pacífico, um ponto de partida muito interessante é observar o que Deus está fazendo na África. Está havendo muitas coisas interessantes. Uma das igrejas mais fortes hoje, em termos de missões, tanto no Ocidente como no Oriente, como no contexto africano e fora, é a igreja nigeriana. Uma das maiores igrejas da Ucrânia, o pastor é nigeriano. Interessante, Deus está usando muito hoje a igreja africana. Existem teólogos, missiólogos em Oxford, em tantas universidades na Europa e nos Estados Unidos, que são irmãos africanos, que trazem uma forma diferente de teologia, trazem uma forma diferente de missões, né? Então, isso é muito importante nós conversarmos aqui nesse dia de hoje. Então, eu quero navegar um pouquinho agora para mostrar para vocês um pouquinho do que está acontecendo na África, já que o Andrew Walls diz para a gente que se a gente quer entender esse mundo que nós vivemos no lado sul, é importante nós olharmos para a África. Olha o que ele diz aqui, ó. Na África, a teologia cristã deve engajar a visão de mundo do povo africano, especialmente em termos de crenças, os valores, as tradições. Ou seja, estudar a Bíblia e não considerar, ok? O contexto africano, os desafios, as crenças, né? A problemática, você não vai estar comunicando da forma correta. Você vai ter ruído na comunicação. O que eu quero dizer para você é que não adianta a gente pegar o nosso modo, o nosso livro, o nosso material e de uma forma seca, sem nenhuma avaliação, sem nenhum estudo, querer colocar goela abaixo de pessoas de outros povos. Então, o grande erro de missões é que as pessoas do norte, dos Estados Unidos, da Europa, missionários, que nós temos grande apreço por eles, repare que nós não estamos aqui depreciando. Pelo contrário, o valor que nós damos às missões que vieram do norte para o sul. Mas a gente precisa ser muito realista. Eles trouxeram o evangelho, mas trouxeram também a cultura.
aspectos. Por exemplo, os Estados Unidos, ele veio para o Brasil, missionários, para várias partes do mundo, mas eles levaram também o americanismo. Um exemplo, vai, você está aí a 50 graus Celsius de terno e gravata, se você não tiver gravata e terno e subir no púlpito, você não é, né? Você está com algum problema, não, tem que ter terno, gravata, porque assim, nós, as tradições, para Deus falar, tem que ter essa roupa de ver Deus. Então, são exemplos, né? São um exemplo bem simples, mas tem outras implicações. Vocês querem observar um outro exemplo? Quais são os livros que nós estudamos? Teologia, missões, discipulado. São livros que geralmente são traduzidos dos Estados Unidos. E isso aí é para jogar fora? Não. É só para a gente abrir o olho que o contexto que foi escrito aquele material, existem muitas coisas que não dá para nós usarmos exatamente como é. É preciso o estudo contextual, avaliar o meu contexto, e aí sim eu posso adaptar, eu posso desenvolver, juntamente com um grupo de irmãos, uma forma que as pessoas compreendam a palavra de Deus do jeitinho da cultura local. Então, é isso que eu estou querendo levar para vocês, né? Por isso que nós estamos aqui estudando o conceito da África. A teologia cristã não pode se isolar dos desafios da humanidade. Eu preciso entender o ser humano. Eu preciso entender a realidade. Eu preciso entender o que acontece com o ser humano naquele local que eu estou. Os seus desafios, violência doméstica, pobreza, poluição, violência, corrupção, tantas coisas que podem acontecer naquele contexto, que não adianta eu estudar a palavra de Deus e não aterrissar nas realidades. A palavra que transforma, a palavra de poder transformadora, não adianta ficar numa forma abstrata estudando algo que isso não vai trazer uma realidade, não é? Qualquer teologia que ignore o contexto humano e sua miríade de problemas isolou Deus do contexto humano. E, portanto, é uma teologia para anjo, abstrata. Então, quando eu falo teologia, gente, não estou falando da teologia acadêmica, 5 anos de estudo, eu estou falando de conhecimento de Deus, estudo da palavra de Deus. Ok? Então, quando nós fazemos teologia, nós precisamos entender o contexto humano, entender os problemas daquela realidade, né? Vou dar um exemplo. Eu servi no Senegal, meu primeiro campo missionário foi o Senegal. E aí, uma das realidades que nós tivemos ali, eu ajudava apenas um iniciante na caminhada, pessoas muito mais experientes. Ali nós entendemos que havia uma deficiência. Depois de estudar, conversar, bater papo, esgotar o que eu podia, eu verifiquei que eles tinham poços de água, mas os poços estavam contaminados. Então, é possível descontaminar? É possível ajudá-los a proteger a água? É possível ensiná-los a não contaminar mais? É possível colocar um filtro na casa deles? É possível fazer latrinas para que não ficassem fazendo o número 1 e o número 2 ali na rua? Tal? E de que maneira fazer com que eles continuem nesse modelo de adaptação a essas mudanças novas, né? Aí a gente vai aprendendo. O aprendizado foi o seguinte, que se não tiver a participação dos locais, as coisas não acontecem, porque por mais que a gente adapte, por mais que eu faça a limpeza de água do poço, tal, se eu não tiver o feedback, os informantes do local, eu não consigo trazer exatamente o que eu quero. Por que tem a ver tratar a água do poço? O que tem a ver fazer latrina e a pregação do evangelho? Eu estou no meio do povo, eu estou com eles, a gente está trabalhando, a gente está junto, e o povo gosta de conversar, né? O povo gosta de conversar. E aí, nas conversas, você vai apresentando por que você está ali, né? Porque eles estão escaneando você. Eles escaneiam. Os povos escaneiam a gente. Os árabes, quando você está no mundo árabe, eles escaneiam você. Os chineses, eles escaneiam você. Então, eles estão escaneando a gente
24 horas. E aí, esses canis, uma hora, eles vão perguntar: rapaz, ele está aqui, ele está com a gente e tal, mas ele não está atrás de dinheiro, ele não está atrás de fotografia para querer mostrar para os outros. Com o tempo, as coisas vão acontecendo e você começa a ver naturalmente a ação de Deus. Mas eu preciso linkar a palavra de Deus com o contexto humano e os problemas locais. Bom, o cristianismo na África não é primordialmente uma busca intelectual, em conformidade com a lógica e a discursividade ocidental. Então, não adianta, no contexto africano, é muito difícil você querer trazer a forma de pensamento europeu e americano e querer ensinar dessa forma, querer trazer um negócio que é mais... não é errado, é diferente, né? Então, o que, na verdade, a gente precisa entender que o Cristo que nós temos que trazer em desses contextos, é um Cristo que vem de encontro com o cotidiano das pessoas ali, né? Então, nós chamamos de cristologia de cima e cristologia de baixo, né? Uma das formas de explicar é que existe, né? Quando nós falamos do Deus, da divindade, que é importante entender, 100% Deus, 100% homem. Existem questões teológicas em que, inicialmente, em contextos como o contexto de muitos lugares na África, você tem que trazer um Cristo que vem para resolver a necessidade do local. É um Cristo de baixo. Depois então, já faz tudo. Acho que tem que desligar o microfone aí. Tem alguém com o microfone ligado aí? Eu já faço 5 vezes e passo. Jefferson, você pode ir em participantes e clicar em desativar todos os microfones, depois você ativa. É que eu estou no PowerPoint aqui agora. Quando você entra no PowerPoint, deixa eu ver aqui, peraí. Eu não vou fazer isso agora não, porque já quebrou isso aqui, mas tudo bem, vamos continuar. E o cristianismo na África, então, nós temos que imaginar que se nós vamos pregar o evangelho, nós precisamos entender o contexto. Não adianta eu de ficar filosofando algumas coisas, que é importante, mas talvez não seja a primeira coisa a fazer. Entendeu? É isso que eu estou querendo dizer, né? Então, vamos aqui. O tipo de formação teológica que os africanos recebem nas instituições na África, usando os padrões ocidentais de treinamento, nós que trabalhamos com missões, gente, pelo amor de Deus, vamos entender isso aqui. Usando os padrões ocidentais de treinamento, não atende às reais necessidades e os problemas da vida do povo africano. Por isso que o Andrew Walls diz o seguinte: quer entender o cristianismo do sul global? Dá uma olhadinha nas coisas certas e erradas que está acontecendo na igreja africana. Então, nós observamos que ainda estamos, como igreja missionária brasileira, temos muita coisa linda que nós estamos fazendo, que Deus está usando a gente. Mas nós temos um probleminha. Às vezes, nós comemos barriga nesse ponto. Os padrões nossos, que nós temos uma herança europeia e americana. Claro, os livros que a gente estuda, tudo assim. A gente pega um modelo de discipulado e fala, ó, esse modelo que eu tenho é top. Tá? Você vai ver lá na hora que é um negócio que foi escrito num contexto ocidental, precisa de um tempero diferente. Eu brinco com um amigo meu, que nós estávamos numa igreja lá nos Estados Unidos, e ele falou de evangelismo, tal, e tinha muitos latinos, africanos, asiáticos na região próxima à igreja, e ele ia fazer um convite, né, para fazer um cachorro quente, para convidar o pessoal. É muito comum o pessoal fazer isso, convidar para comer, o povo vai e tal. Aí eu falei para ele, rapaz, por que não colocar um tempero, um curry? Vamos pôr uma pimenta nesse cachorro quente? Vamos pôr uns condimentos? Vamos deixar esse negócio mais asiático? O que eu quis dizer para ele é que não é só o cachorro quente que precisa mudar. Precisa também pensar na forma, na estratégia, na maneira de... né? Se a minha vizinhança é asiática, eu preciso achar elementos da cultura asiática, desde que elas não interfiram nos princípios bíblicos, que os princípios bíblicos são imutáveis. Mas as formas culturais, não. Então, vamos tomar cuidado com os nossos treinamentos
vamos repensar a forma que treinamos os nossos missionários, vamos entender que aonde os missionários vão trabalhar, se é no contexto africano, asiático, onde for, o povo tal, talvez a forma mesmo que o missionário precisa aprender a ensinar, né? Então, eu acho importante essa forma, essa reflexão, né, de como... vocês estão me ouvindo, né? Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Sim. Então, Sim, perfeito. esse é um... Tá, obrigado. Então, vamos... Eu fiz um barulhinho aqui no meu... coisa. Um pastor lá em Gana, ele disse um negócio muito interessante. Depois de todo o meu treinamento ter terminado, peguei minha motinha, voltei para a aldeia e descobri que eu não consegui colocar em prática aquilo que eu estudei. Na verdade, era um gringo que estava treinando ele, trouxe muita coisa interessante, a palavra de Deus, tal, mas ele não sabia como lidar. Ele não sabia como lidar, como trazer aquele aprendizado, porque é um aprendizado ocidental, totalmente externo da realidade de onde ele vem. Então, ele teve dificuldade, não encaixava, né? Não encaixava. Dagnaldo, você está comigo aí? Dagnaldo. Opa, estava travado aqui, não conseguia destravar o microfone, Tá. mas agora acho que Dagnaldo, quando a gente fala sobre essa questão da importância de nós olharmos o contexto, você lembra de alguma coisa que você poderia compartilhar que a gente faz, no caso do mundo árabe, né, específico, né? Agora eu estou gravando, então só para você não dar muitos detalhes aí, mas algum exemplo nosso que, como brasileiros que vamos para o mundo árabe, em que geralmente não trabalhamos isso e lá na frente a gente começa a ver que dá problema? Jefferson, quando a gente fala disso, tantas coisas a gente vai lembrando, né? E até erros que a gente comete, né? Cometeu lá no início, né, da caminhada. Mas, de forma bem rápida, pensando assim, eu acho que eu consigo lembrar que a cultura árabe é uma cultura muito da conversa, do chá, que não tem pressa. É uma cultura a gente vai falar, eu vou falar especificamente dela, mas você pode adiantar. Você vai falar disso, né? Eu estou fazendo um refino, eu estou falando do sul global, geral, depois eu vou cair na cultura árabe, mas é importante você trazer algum exemplo prático, uma coisa bem prática, depois lá na frente você pode gastar saliva também ajudando a gente. Não, mas só assim, de pensar, eu fico lembrando aqui, enquanto você está falando, de pensar que às vezes eu tinha dificuldade com isso, porque eu sempre fui uma pessoa muito cuidadoso com o tempo. Então, assim, marcou um horário, eu sempre chegava um pouco antes, não aceitava a pessoa atrasar. Eu, assim, com brasileiro, por exemplo, quem estava comigo, você conhece a Iriné, né? A Iriné morre de raiva, porque eu não tinha paciência zero. Paciência zero. Com atraso, não. Marcou, chega no horário. E isso é muito difícil, você, às vezes, lapidados por essa mentalidade europeia, britânica, alemã, do horário, você só pode chegar na casa de alguém. Orientar a gente, na verdade, eu acho que eu também cometi os mesmos erros. A gente vem de uma formação de orientado por evento, orientado por tarefa, desculpa. Por tarefas, orientado por tarefa. Nós somos multitarefas, né? Aí a gente quer, inclusive, olha outra coisa que a gente, meu Deus do céu, impensável, quem está aí, que é da Europa, sabe muito bem disso, mas é impensável você simplesmente sair daí na casa de um vizinho, bater na porta e sentar para tomar café. Não, eu estava passando aqui e resolvi te visitar. Pelo amor de Deus, você vai preso se fizer uma coisa dessa. E no Oriente Médio é outra história, né? A casa precisa ser uma casa que tem uma receptividade nesse sentido. A qualquer momento alguém pode bater na minha porta e chegar e falar assim, não, estava passando aqui, nossa, passei aqui, lembrei de você, passei aqui para tomar um café com você. Bom, não tem pauta, né, Dag? Não tem pauta. Não tem pauta. Fica, no início eu ficava parado, imaginando assim, aconteceu alguma coisa, ele quer abrir alguma coisa para mim,
ou tem alguma coisa talvez que aconteceu que eu vou esperar o momento que ele vai falar. E aí não acontece. Na verdade, ele quis apenas estar junto. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, no cronograma, não, agora a gente vamos reunir com essa família, vamos evangelizar, vamos apresentar o plano da salvação, toda aquela história, né? Os 4 passos, o que quer que seja, seguir o manual que eu li, que eu fui instruído no meu treinamento, que eu recebi o livro do discipulado, vamos para a primeira lição. Aí, de repente, você senta não, tá bom, vamos começar. A pessoa, aí você vai falar melhor sobre isso. O assunto é outro, a conversa toma outro rumo. Você está ali 7 passos. 7 passos para a vida, não sei o quê. Como isso 4 atrapalha? etapas. Essa mente sistemática que nós estudamos não tem nada de errado. O errado não, é que ela não pode ser aplicada em determinados lugares, né? Exato. A mente não é sistemática. A mente não é sistemática. Exatamente. Então, os 4 passos, os 7 caminhos, essas coisas que a gente leva pronto para sentar assim, sentou, vamos lá, abre a sua Bíblia, vamos começar. Isso funciona, claro, muito bem na Europa, nos Estados Unidos, mas no contexto aonde eu trabalhei, isso não funciona, não dá certo. Funciona você estar no meio lá e de repente dá bagunça, não é, Jefferson? Quantas vezes a gente está lá conversando, é coisa séria, lendo a Bíblia, aí começa a rir, conta uma história, outro vai contar e tal, e está tudo muito bem, a coisa não virou bagunça. E isso é parte da liturgia, né? Isso é parte... Eu vou para o norte da África e naquele país que eu vou lá, quando eu sento com o pessoal, é muito engraçado, porque a gente senta, aí tira-se as Bíblias do local escondido, um local de um coisinho de louvor também lá que o pessoal fez, um bonitinho lá, tirou cópia, e aí prepara o chá. E enche a mesa de coisinha, e a gente começa, sentado ali, né, no chão, e aí tem um chazinho, o chá, aquele chá maravilhoso. E aí vai conversando, aí quando acaba o chá, levanta, tal, daqui a pouco alguém comenta e conta um testemunho, aí daqui a pouco a pessoa que está liderando fala, você traz uma palavra sobre alguma coisa, você vai trazer uma palavra, tal. Da hora de almoço, aí nós levantamos, fomos para um lugarzinho do lado lá, comer uma comida local maravilhosa, e aí volta, e aí você pensa que acabou o culto, não acabou. Não acabou. Não acabou, a gente volta, continua. Então, esses conceitos da liturgia, os conceitos... Por que isso é importante estar falando? Porque são nesses aspectos culturais e nos aspectos do ensino, por exemplo, o que o Dag comentou aqui, sobre a questão da sistematicidade, você preparar... O que nós fazemos? Nós pegamos um texto bíblico, não é? Nós pegamos o texto bíblico e fazemos o que com ele? Nós usamos os pontos. Do texto nós tiramos. Tópico 1, 2, 3, 4, 5, papapá. E aí o que acontece? Numa cabeça não sistemática, parte do sul global, grande parte de África, Ásia, América Latina, eles preferem histórias. Você conta a história. Você conta a história. Você pega aquela história e você traz uma narrativa de um jeito simples, fácil de entender, fácil dele poder reproduzir, né? Que nós vamos falar sobre isso lá na frente. Então, olha como isso é relevante, né? O doutor Kwai Yun, agora nós estamos saindo da África e vamos para a Ásia. Esse irmão aí, ele é top. Ele trabalha muito essas questões da teologia asiática, da realidade, de como estudar a palavra de Deus nos contextos asiáticos, que está no sul global também. A Ásia tem gente pra caramba, não é? A maior parte do mundo ali é naquele canto ali, né? O maior país muçulmano do mundo está ali, a Indonésia, né? Você tem depois Bangladesh, o Paquistão, todos os países não árabes, eles são muçulmanos, mas não falam árabe. E aí, no livro dele, Mangos or Bananas, né? Manga ou banana, porque a ideia, né? É a ideia eles dizem, né? Na cultura europeia, asiática, tem a ideia do ovo, né? Você tem um ovo que ele é branco por fora e amarelo por dentro, né?
Então, a pessoa que é estrangeira, às vezes, ela é branca por fora, mas ela viveu ali, ela entende a realidade, por dentro ela é amarela, né? E tem a banana, né? Que às vezes ela é amarela por fora, né? E por dentro, que ela é amarela por fora e por dentro é branca. Então, ele trabalha isso, mas ele conversa muito sobre o problema de missionários que vão com uma mentalidade bem diferente da realidade asiática, e ele diz algumas coisas interessantes. Ele diz assim, que a teologia ocidental é tudo certo, mas é um produto das histórias, da cultura e da realidade do Ocidente. A teologia ocidental, ela cabe no Ocidente. Agora, as crenças vindas do Ocidente, fica difícil abordar adequadamente a realidade do Sul global, a realidade da Ásia, né? Então, isso é uma questão. Ele também diz que a teologia ocidental pressupõe uma visão de mundo que foi fortemente influenciada pelo iluminismo. Gente, o norte global, Estados Unidos e Europa, foram fortemente influenciados pelo iluminismo, né? Aquele movimento que teve lá na França, né? Que diz que penso, logo existo, né? Então, o iluminismo, aonde ele entrou com tudo, gerou o quê? Gerou individualismo, uma cultura individualista, né? Aonde eu olho para o meu próprio umbigo. Se você pegar, por exemplo, os filmes americanos, você pode ver que o americano ele vai tomar café, ele toma café andando. O copo já é de papel para ele andar. As empresas de fast food, KFC, McDonald's, nasceram lá, e outras, um monte de marca que nasceu lá. Por quê? Porque na mentalidade individualista, em que tempo, como o Dagnaldo falou, que tempo é precioso, é inadmissível sentar num café e gastar 1 hora tomando café. Né? Eu perguntei para um amigo... Isso a gente não vai ver nunca lá de onde a gente vem, né, dessa região do Oriente Médio. Você não vai ver nunca um barbudo... O iluminismo não passou por lá. Um barbudo, não passou. Não é? O barbudo pegar comida, inclusive em lugares como, por exemplo, na Jordânia, na época do Ramadã, se isso acontecer, a pessoa vai presa. Se ela for visto comendo, ele é preso, fica lá durante os 30 dias preso, depois termina, até sai. Mas assim, você nunca vai ver, um absurdo. E são coisas, detalhes que a gente tem que observar, porque às vezes a gente acaba praticando isso e as pessoas olham e falam assim, nossa, não tem respeito, ele não respeita, né, a nossa cultura, a comida, a tradição, essa coisa toda. No scanner, né, Dag? O scanner que eles estão lendo a gente está transmitindo um monte de coisa negativa que na hora que você vai pegar o evangelho, eles já fecharam. Já fecharam. Olha, esse aí não respeita, é uma religião que não respeita a comida, o alimento. Comida é uma coisa, a mesa no Oriente Médio é uma coisa muito sagrada, né? A mesa no Sul global é muito mais sagrada do que no Norte global. A verdade, né? Na China também é a mesma coisa. Essa importância da mesa, né? De servir, o prato está acabando, a comida está acabando, a pessoa vem e coloca a comida no seu prato, né? Essa importância de servir, de ser bem recebido, é tão forte isso nas culturas do globo. O Sul global tem muita essa influência. Você quer ver uma coisa? Vou falar uma coisa bem mais próxima a nós, tá? Vou falar da minha família no interior de Minas, no interior do Rio. Eu tenho parente aqui também no interior de São Paulo. Quando tem aquela comida, aquele almoço do domingo, que você vai na casa da sua tia, uma das coisas que aquela tia mais velha, né, que a gente beija a mão, bença tia, bença. Eu tenho tia assim que ainda eu chego e beijo a mão, bença tia. E ela vai olhar a minha comida, o que eu vou comer, se eu vou repetir. Ela vai ver se eu vou repetir a comida. Porque senão, e aí se eu levo alguém, levo a minha esposa e ela não conhecia, né, e tal, a pessoa eles vão olhar, nossa, ela é legal, mas estranho, né, não repetiu a comida, não sei o quê, essa importância da mesa, da comida, de repetir, né? Isso é muito interessante. Um amigo meu, que mora muitos anos no Brasil, ele nasceu nos Estados Unidos e veio para o Brasil, então ele conhece mais do Brasil do que nós brasileiros. Ele estudou cultura brasileira. E uma vez eu perguntei para ele, eu falei assim, meu amigo, é o seguinte, o que foi difícil para você quando você saiu do Brasil, dos Estados Unidos e veio para cá? Como é que foi para você entender o brasileiro? O que no início foi difícil que você rotulou? Depois você entendeu que a coisa era de outro jeito e agora você faz igual ou pior.
ele falou o seguinte: olha, o que era difícil para mim era na hora do almoço. Primeiro que as pessoas não têm data, não têm horário para começar e não têm horário para acabar. E na nossa cultura o tempo é importante. Existem horas, o convite tem que ser feito, não vai de surpresa na casa da pessoa. Tem que ter um convite, horário para começar e horário para acabar. Se é para acabar às 8, 5 para as 8, já está acabando. Já estou levantando porque é hora de ir embora. E aí ele falou para mim, o difícil foi que não tem hora para começar, não tem hora para acabar. Aí o pessoal chega, vai comendo, vai sentando, vai beliscando, e o povo na cozinha, e tal. Aí chega a hora do almoço. Aí almoça, come e fala, come e fala, come e fala. É aquela coisa, e passa comida, é mão que passa na comida, é não sei o que passa para um lado, para o outro, e tal. E o povo falando. E aí, quando termina, aí tem um café. Aí toma um cafezinho, tem a sobremesa. Tem uma sobremesa. Aí come a sobremesa, tal. Aí terminou a sobremesa, aí come o café, toma o café. Aí quando termina o café, é hora de ir embora. Na cultura americana, quando o americano serviu o cafezinho para você de uma maneira geral, ele está dizendo para você assim, essa é a última etapa do nosso encontro, levante e vai embora, porque senão ele vai falar para você que ele tem compromisso, tem que ir embora, né? E a gente se sente ofendido. Nossa, não volto mais na cara desse ingrato. Achei que ele era assim, meu cara enjoado, nojento. Eu bati na porta, só porque eu não avisei que vou? Agora que eu fui na casa dele, cheguei lá, o cara nem abriu a porta, eu levei um bolo de presente para ele, olha que ingrato. Ele pegou o presente, agradeceu, fechou a porta, né? Mas a cabeça é lá. Nós somos diferentes aí, né? Temos que entender essas coisas. Olha o rótulo. Aí ele contou para mim o seguinte, aí terminou o cafezinho. Quando termina o cafezinho, é hora de ir embora, mas não. O povo olha para a cozinha, vê lá que sobrou carne e não sei o quê, aí vamos no supermercado comprar mais alguma coisa, aí compra mais alguma coisa e já fica. Vai ficando. Um negócio que na nossa cultura é 1 hora, os caras já estão às 5 aqui. Aí tem uns caras, tem uma tia mais velha, aquela tia gorda que a gente tem também, que cansou, ela levanta e vai para o quarto dormir, tirar um cochilo. Depois ela volta acesa, animada. Aí tem que esquentar o café, fazer outro café para a tia. E ele está ali, só vendo tudo aquilo. Aí agora acabou mesmo, vamos embora. Aí levanta todo mundo. Vai para a porta da casa e continua conversando. Para todo mundo. Trava todo mundo na porta. Beleza, aí continua a procissão. Vai para o portão da casa. Continua todo mundo. Mais uma conversa. E ele observando, já com úlceras. E agora ele vai para o carro. Aí todo mundo foi para o carro. Graças a Deus que agora eu vou embora. Meu Deus, por que eles não conversaram tudo antes? Por que eles não fizeram tudo na mesa? Por que eles não conversaram o que tinham que conversar? Teve lá na mesa, teve outra reunião na porta, teve outra reunião no portão. Tal. Daqui a pouco, alguém bate no vidro do carro dele. Aí ele abre o carro, o camarada tem mais alguma coisa para falar para aquele amigo americano. Coloca o cotovelo no vidro do carro ali e é mais meia hora falando com ele no nariz dele, na invasão de privacidade americana. É um braço de diferença. Você chegou perto do americano, de uma forma geral, você invade a privacidade dele, da cultura. Eu não estou falando, repare, nós não estamos depreciando. Cultura não tem melhor ou pior, nós somos diferentes. E aí você fala, e aí daqui a pouco você solta numa animação, você solta umas gotinhas, né, de saliva. Rapaz, uma experiência terrível. Ele conta para mim, uma experiência, achei que eu tinha que voltar para a minha terra. E depois, com o tempo, aprendendo, adaptando, o choque cultural, os ajustes, abrir a casa para conhecer os brasileiros. É assim que ele foi conhecendo. E é assim que nós também precisamos compreender a maneira que ensina. Que maneira que ensina? A conversa é ao redor da mesa. O discipulado tem que ser nesse contexto. O sul global, para a gente comunicar, falar, esse é um ambiente propício para a gente conversar, né? Aí daqui a pouco você vai comprar alguma coisa, negociar, comprar uma bicicleta velha lá do rapaz do africano, ou do Oriente Médio, ou do interior do Brasil, interior de São Paulo. Daqui a pouco você vai comer primeiro, gastar tempo, bater papo, depois você vai para a conversa
que tem que ser conversado. Então, é isso que o Kuai Yun está falando, né? Então, esse racionalismo iluminista influenciou o Ocidente e a gente vem trazendo isso para querer ensinar a palavra de Deus nos moldes da cultura de lá, nos moldes da nossa cultura, né? Ele diz também que a teologia do Ocidente é construída sobre uma concepção idealista de uma verdade que não encaixa para transformar a vida das pessoas ou para atuar na sociedade, ou para, por exemplo, desenvolvimento comunitário cristão. Você quer trabalhar com costura, você quer trabalhar com água, você quer trabalhar com projeto de saneamento, você quer trabalhar com não sei o quê. Se você não trabalhar nos moldes da realidade, da cultura, no time, do jeito, a participação de todos, o mais velho nessas culturas, eles são muito respeitados. Muito mais, sabe? Então, são coisas, são observações que a gente precisa compreender. Então, o Kuai Yun, ele diz o seguinte, para finalizar aqui, porque eu quero ouvir algumas coisas para a gente encerrar. As razões para a discordância apresentadas pelo Dr. Yun não significa que os cristãos do Sul rejeitam o que vem do Ocidente, na sua maioria. Não é isso que nós estamos dizendo. O que ele diz é que os cristãos do Sul, global, África, Ásia, América Latina, Pacífico, recusa a aceitar a teologia ocidental como uma espécie de regra pelas quais toda a teologia é explicável. Ou seja, esse material que eu tenho aqui, do teólogo africano, americano, tal, esse material é maravilhoso, deu certo na minha igreja, deu certo no meu povo, eu discipulo eles assim, eu faço desse jeito, a estratégia é assim, eu ponho todo mundo em carteirinha, só eu falo, todo mundo fica um atrás do outro, igual aquelas carteiras de ensino fundamental. Eu falo, depois que eu falar, vocês vão interromper. Mas enquanto eu estiver falando, é desse jeito o meu modelo, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, você pergunta, numa cultura do sul global, na China, por exemplo, você está lá no interior da China, com os irmãos, sentado em roda, num formato totalmente diferente, e aí você pergunta para os chineses, vocês entenderam? O chinês, na cultura, e na cultura do Oriente, tem muito disso, das pessoas, para não trazer constrangimento para o professor, se alguém levanta a mão e fala que não entendeu, isso gera vergonha. Isso gera problemas na cultura. Por isso que ninguém fala, todo mundo entende, ou parece que entendeu. Mas você entendendo a cultura desse povo, você sabe que eles tiveram dúvida. Então, você espera acabar a aula, aí bate um papo com gera uma atividade diferente, você gera uma forma de você ter certeza. A forma que eu usava na China era assim, eu falava assim, gente, vocês acham que eu nasci ontem? Já era amigo deles, né? Eu sei que vocês têm um monte de coisa assim. Aí eles começavam a rir. Agora, vocês vão fazer o seguinte, então agora nós vamos juntar de 2 em 2, 3 em 3, vocês vão treinar assim, e eu vou passando e vou conversando com vocês, e a gente vai fazendo o negócio, depois, lá na rua, para evangelizar os muçulmanos, eu vou junto com vocês. Aí vocês vão ver eu fazendo, usando o chinês, a língua sua, e depois vocês vão dizer para mim o que eu errei, o que eu acertei, parará, e depois eu oriento eles e falo para eles assim, gente, vocês são melhores que eu, vocês nasceram aqui. É a cultura de vocês, é o povo de vocês. Eu que sou gringo, eu que sou estranho. Vocês vão fazer muito melhor que eu. A gente só vai caminhando junto e depois a gente volta ao almoça junto. Na mesa, nós conversamos a experiência dos que fizeram o evangelismo, que deu certo, que não deu, os que ficaram traumatizados, os que gostaram, que não sei o que. Aí a gente vai encorajando e vai trabalhando. Ou seja, o método de ensino tem que ser um ensino prático. O Dr. Mark Harlan diz o seguinte, estou já finalizando aqui. O Dr. Mark Harlan, ele morou muitos anos no Oriente Médio, um cara que conhece muito sobre o mundo árabe. Ele diz que em seu esforço para cultivar, né, uma teologia árabe local, a palavra de Deus estudada dentro do contexto árabe, 4 coisinhas que ele fala. 1, coisa importada não dá certo. 2, a teologia transplantada nem sempre é precisa, não é atraente para aquela realidade ou não direciona para uma agenda correta. Então, sempre vai ter essa questão que a gente precisa analisar. A teologia ocidental ela não é indígena, ela é de fora. Quando eu falo indígena, é algo que seja nosso, uma forma nossa de fazer. Isso envolve cultura, envolve metodologia de ensino, envolve formas de ensino. Por exemplo, ensinar do jeito do Ocidente
no formato pontos número 1, número 2, número 3, não é assim. Você conta uma história, você faz um drama, você conta uma música. No sertão do Nordeste, a literatura de cordel é muito usada. A literatura de cordel é maravilhosa. E o sertanejo, por exemplo, comunica com o sertanejo de uma forma maravilhosa. Uma palavra de Deus cantada ou declamada, né? Com as suas rimas, com aquelas estruturas. É maravilhoso. Eu tenho alguns exemplos aqui, depois eu vou passar para vocês. A teologia ocidental produz igrejas ocidentais. E eu quero encerrar aqui dizendo, Dagnaldo, que no mundo árabe, que é o exemplo que eu estou dando aqui, e assim acontece em outros mundos, os pastores árabes, irmãos, foram estudar em outros lugares. Voltaram do Ocidente para o lugar deles. E na hora de plantar igreja ou de pastorear uma igreja, a igreja se tornou ocidental. E a igreja tornou ocidental, o que acontece? Vira uma igreja sem significado para o local. A pessoa, o muçulmano que se converte, ou alguém que entra na igreja, ele olha ali e fala, caramba, é a minha língua, é o meu povo. A gente é narigudo, a gente é igual. Mas na hora que ele está no dia a dia, ele vê que as pessoas não recebem bem ele, hospitalidade mudou, liturgia americana, liturgia Hillsong numa igreja árabe, não dá. Traduzindo, não dá. É outra realidade. Usando instrumentos ocidentais, uma realidade totalmente diferente. Ou seja, nós temos hoje igrejas árabes, cristãs, no Brasil, nos Estados Unidos, em outros lugares no Ocidente, na Europa, em que eles são ocidentais. Então, os árabes do local, os refugiados, os muçulmanos, tal, dificilmente eles vão ter esse contato, porque ele acha que é até mesmo o convertido. O muçulmano que se converteu, que a gente chama de COM, né? Cristãos de origem muçulmana, COM. Quando os COMs vão para a igreja, seja ela doméstica, seja o que for, eles olham e falam, caramba, fala a minha língua, mas é uma igreja de fora, é um negócio de fora, é um negócio que não entendo, uma metodologia que eu não entendo, algo que não me dá prazer de ficar, né? Então, pessoal, essa é uma das partes que eu queria compartilhar com vocês, trazer essa discussão, que eu acho que ela é importante.